Paz do Senhor, meus irmãos, prepare a mente, abre o seu coração, porque começa agora o Fala Crente. E nesta edição do Congresso do Círculo de Oração, nós estamos em uma edição especial com o tema O Fim Vem sobre a Terra. E para este episódio, nós estamos recebendo aqui conosco ela que é cantora, pregadora, uma mulher de oração, irmã Sulema, que é lá do campo do Novo Hebron, e está conosco. Irmã Sulema, muito obrigado por estar aqui, seja muito bem-vinda. A irmã Sulema é cantora do nosso congresso e hoje está contribuindo com a gente no mais um episódio do Fala Crente. A paz do Senhor Jesus, irmão Richard, a paz do Senhor Jesus a todos que estão nos vendo e ouvindo através deste canal. É uma honra imensa poder estar aqui com vocês, participando dessa festa, deste conclave espiritual que tem sido bênção para a minha vida também. Amém. É uma alegria estar aqui com vocês. Glória a Deus. Mas, Sulema, para começar a nossa conversa, nós vamos falar um pouco sobre... Nós estamos no Congresso do Círculo de Oração e as irmãs que costumam orar, interceder pela igreja, elas usam esta arma tão poderosa que é a oração. Por que a oração ela é chamada de uma arma espiritual? E o que acontece no mundo espiritual quando uma mulher se coloca de joelhos diante de Deus? É verdade, é algo extraordinário o que o nosso Deus ele faz através da oração. E a gente tem visto isso na palavra de Deus, né? Quando uma mulher ou alguém ou um homem, ele se posiciona e se coloca e se prostra diante de Deus, ele age de formas extraordinárias, né? Ele não tem limite para o poder do nosso Deus quando alguém se coloca de joelho diante da sua presença, né? É algo mesmo extraordinário, e principalmente de uma mulher, porque parece que essa intimidade ou esse aquebrantamento que às vezes em nós é mais assim, né? A sensibilidade. E Deus, ele faz coisas muito grandiosas, né? Através da oração. E louvado seja Ele, porque as mulheres, ela têm vivido, né? Experiências, todos nós, né? Que se colocamos diante de Deus. Glória a Deus. Essa sensibilidade faz toda a diferença, né? Na oração. Faz com que o Espírito de Deus possa operar mais livremente, né? Isso. E nós estamos vivendo dias que são tão difíceis, irmã Sulema, em que as pessoas têm abandonado essa sensibilidade. Nesses dias tão difíceis e onde as profecias se cumprem para a volta de Jesus, nós estamos tratando nosso tema sobre o fim, né, que o fim vem, e para esses dias difíceis, onde os dias são proféticos, que se cumprem as profecias do fim, qual é o papel da oração para a preparação da igreja para o arrebatamento? A oração, ela continua sendo a principal arma, né, de todo cristão, de todo aquele que crê em Deus, ele manter a sua vida constante em oração, porque a oração ela é aquele escudo protetor na vida do crente, né? Eu vejo a oração como as vacinas que a gente toma como defesa antes mesmo que a doença chegue na nossa vida. Você manter ali a sua saúde em dias, vacinado, você vai receber os bombardeios, mas o seu corpo vai estar preparado diante daquilo ali, uma prevenção. E a oração, ela tem esse papel na nossa vida do cristão. O cristão, quando ele mantém a sua vida de oração, a sua devoção a Deus, a sua entrega ao Senhor, ele consegue se prevenir. Não é que não venha, né? Como no mundo que nós estamos vivendo, nos dias atuais, né? São ataques malignos, nós vivemos, né, guerras constantes, mas a vida do crente, do servo de Deus, da serva de Deus em oração, ele consegue criar essa camada protetora. A oração, ela faz com que as coisas venham, mas você já tem ali o remédio, né? A prevenção na sua vida, para que as coisas, a gente vá vencendo as lutas a cada dia. Isso mesmo. Irmã Sulema, a senhora falou sobre manter essa chama da oração, né? Como o cristão, como uma irmã do círculo de oração, um cristão, um obreiro, pode manter essa chama da intercessão, da oração acesa em meio às lutas, às dificuldades e à rotina do dia a dia mesmo, né? Como manter essa chama acesa? É verdade, porque uma mulher, ela é muito cheia de atividades, né? A gente consegue hoje conciliar o nosso tempo
com o trabalho, com a casa, com os filhos, esposo, a obra de Deus. Então, diante de dias assim tão corridos, o crente, a mulher de Deus, ela precisa aprender a conciliar, né? E manter essa chama acesa diante de Deus e para a sua vida pessoal é o que vai sustentá-la, é o que vai mantê-la de pé para os dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Então a oração, ela é essa base que sustenta a vida do crente, né? O crente sem oração, ele não vence. O crente sem oração, ele não tem poder. O crente sem oração, ele não vai ter forças para lutar. E hoje nós estamos vivendo dias difíceis que o crente precisa estar revestido. E esse revestimento de poder, ele só vem através da oração, da sua busca incessante, inconstante diante de Deus para manter dentro de nós essa chama acesa. E uma certa vez eu ouvi que nós temos que aprender a orar mesmo que sem vontade, porque tem dias que a gente não sente o desejo de orar. Tem dias que a nossa luta ou o nosso cotidiano, a nossa rotina, ela é tão intensa que você às vezes termina o dia e não teve tempo para orar, não lembrou de orar. E muitas das vezes o Espírito Santo de Deus que nos constrange, ele até te lembra, ele até te impulsiona, mas espera aí, eu vou só fazer mais alguma coisinha já que eu vou orar. E passou-se mais algum tempo e a gente não consegue. Então, eu vendo uma vez e ouvindo alguém dizer que essa busca de manter essa chama acesa tem que ser assim. Se o Espírito Santo te constrangeu, faça, obedeça. Mas só depois, não ali naquele momento, você precisa tirar muito tempo, não, só alguns minutos, porque a oração ela vai ser essa base que vai te manter, te sustentar, te estabilizar, te manter firme, constante na presença do Senhor para vencer todas as lutas, né? É interessante também, eu li uma frase uma certa vez: ore com vontade, ore sem vontade e ore até aparecer a vontade. É verdade. Então, para manter essa chama acesa só através da oração mesmo, né? Não tem outra receita para nós cristãos. É oração, é jejum, tem que continuar nesse caminho, né? Marcelema, para a gente encerrando nossa conversa, falando sobre oração, a senhora poderia nos contar um pouco, alguma experiência que a senhora já teve com Deus através de uma oração, o que Deus já fez na sua vida? É muito interessante porque nós vemos que Deus, ele faz coisas mesmo grandiosas, né? E já aconteceu comigo, orar quer dizer, né, conversar com o nosso Deus, e Ele conhece a nossa necessidade. E tem vezes assim que a gente precisa de um milagre urgente, né? E a gente passa às vezes por situações difíceis, problemas que nós enfrentamos, seja na área física, na área espiritual, na área emocional, em qualquer área da nossa vida. E quando a gente ora, o céu se abre para nós. Quando a gente fala com Deus, que a oração é falar com Ele, conversar com Ele, quando a gente coloca diante dEle o que a gente precisa, a gente vê o céu se abrir para nós, né? E em todas as vezes que nós clamamos, que nós oramos, e eu me lembro que a minha experiência pessoal com Deus foi quando eu ainda era bem jovem. Hoje eu tenho 33 anos de idade. Mas desde a minha juventude, eu nasci num berço evangélico, conhecendo a Jesus, servindo a Jesus, adorando a Jesus. Mas chega um momento assim que tu precisa viver algo com Deus. E o Senhor é assim, Ele se revela. E eu teve 2 fatos muito marcantes na minha vida. E um deles foi que eu era bem jovem, ainda não havia casado. E o Senhor colocou no meu coração assim, esse amor imenso, esse desejo intenso pela sua obra. E eu, no meu quarto, orando, pedindo a Deus pelo batismo com o Espírito Santo. E o Senhor me batizou aos 14 anos de idade. Eu fui batizada com o Espírito Santo. E sempre mantive nessa vida para buscando ao meu Deus. E eu me lembro que quando eu terminei assim o meu ensino médio e eu queria me casar, para fazer as coisas assim de Deus, né? A obra do Senhor Jesus, e orando. E eu vi Deus assim agir extraordinariamente na minha vida, em todos os aspectos, assim. São tantas coisas que Deus tem feito que não dá para escolher assim. E Ele agiu, trabalhou tudo
na oração, orando pelo trabalho, para que Deus me desse trabalho, orando para que Deus abençoasse a minha vida, um casamento e a minha família. E eu vejo Deus agir assim em todos os detalhes. E a outra foi que, como eu disse, que a gente precisa viver algo com Deus. E um dia eu orando, servindo, buscando. E o Senhor, Ele falou ao meu coração assim, eu digo, Jesus, eu quero viver algo novo contigo, algo extraordinário. E eu já servi a Deus desde a minha infância, nunca andei em outro caminho, sempre servindo a Deus. E um dia assim eu entreguei a minha vida a Jesus. Já depois, com quase uns 16 anos, assim, eu disse, eu vou te confessar, eu vou me entregar para ti de todo o meu coração. E a partir de então eu tenho vivido o extraordinário de Deus, através da oração. Marcelema, qual é o conselho, um recado que a senhora deixaria para os nossos irmãos e as nossas irmãs que estão nos assistindo? Olha, o nosso recado, o nosso conselho é que seja constante, abundante, como a palavra de Deus diz, sempre ali, né, buscando, servindo ao Senhor, de todo o seu coração, de todas as suas forças, porque para todo aquele que faz esta boa obra haverá uma recompensa. E nós, servos do Senhor Jesus, almejamos, né, o nosso alvo, a nossa meta é alcançar o céu. E para chegarmos lá, vivendo na presença de Deus, buscando a Ele. Então, aquilo que a gente precisa para vencer nesta vida aqui é se manter diante dEle. Longe dEle nós não chegaremos a lugar algum. Para onde nós iremos, como Jesus disse? Se só Ele tem, né, palavras de vida eterna, se o caminho é Ele, se a verdade é Ele, se a luz é Ele, se a bússola da vida é Ele. Então, eu aconselho, né, eu digo que se você está distante, né, reconheça que o caminho é este, que o alvo, né, ainda é Cristo e se mantenha. E se você já está, persevere, como a palavra do Senhor nos diz. Seja constante, seja sempre ali, né? Não se distancie, não se afaste, não fique longe desse Deus, desse caminho, e nem da oração, porque ela é o nosso diálogo com Deus, né? A nossa conversa, a nossa intimidade com Ele. Glória a Deus. Você que está acompanhando o nosso Fala Crente, o nosso episódio de hoje encerra por aqui. Muito obrigado por estar acompanhando. Continue ligado no nosso canal, acompanhando nossa programação. Inscreva-se no canal, assista aos nossos vídeos e seja abençoado através da palavra de Deus que aqui está sendo espalhada. Marcelema, muito obrigado pela sua participação, pela conversa muito agradável. Que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua vida, e que Deus possa lhe fazer prosperar nesta caminhada.